e acredito que eu consegui trazer muito do que a Flávia é como profissional para as pessoas que trabalham comigo, de uma forma crítica, propondo desafios para elas, mas que elas não perdessem a essência de quem elas são, porque isso é o que mais importa. Sou Ana Flávia Sorratini, tenho 28 anos e sou líder de pessoas e cultura na Mais Todos. Meu maior desafio profissional é ser líder de uma área e ter que ser referência em várias frentes de RH, que é uma área super ampla e generalista. E tendo 5 anos de experiência na área, sendo que quase 3 deles foram na Mais Todos. Então, durante a minha experiência, eu tinha que estruturar coisas que às vezes eu não fazia ideia de como começar. E enquanto isso, buscando me desenvolver, aprender coisas novas e ao mesmo tempo acompanhar o ritmo da empresa, as mudanças que a Mais Todos passava. E hoje também tenho o desafio de liderar pessoas, que é algo que eu me preocupo muito em conseguir acompanhar o time, saber dar direcionamento, saber acompanhar, ser participativa e contribuir com o desenvolvimento das pessoas. A Flavinha queria ser professora de matemática quando ela era criança. Eu sempre gostei de ensinar e eu gostava de ajudar minhas amigas na escola, nas vésperas de prova. E isso durou bastante tempo, mas até o terceiro colegial mais ou menos. E aí as coisas mudaram um pouco quando eu fui para a faculdade. Acho que hoje, se alguém escuta falar isso, não vai entender nada, porque eu sou completamente de humanos. Então, quando a gente está numa reunião e alguém faz alguma conta de cabeça ou pede para fazer algum cálculo de cabeça, principalmente o Arruda, eu fico bem nervosa. Bom, eu falaria pra Flavinha pra ela ter paciência, pra ela não desistir, pra ela confiar nos sonhos dela e pra ela não medir esforços pra realizar as coisas que ela deseja, pra ela não se comparar tanto, pra ela aceitar quem ela é e pra ela confiar e continuar sendo uma boa pessoa, que ela ia realizar muitos desejos ainda da vida dela. Meu maior desafio pessoal hoje é ter equilíbrio. Saber quando focar muito no trabalho e quando eu tenho que desacelerar um pouco, saber dosar entre me doar muito para as coisas e saber quando é o momento de dar um passo para trás, mas que isso não significa desistir, saber equilibrar entre ser emocional, entre focar na emoção e focar na razão. Eu sou uma pessoa muito coração, então eu preciso saber equilibrar isso também com o lado racional. Então acho que esse é o meu grande desafio, ter equilíbrio em todas as áreas da vida. Meus valores pessoais são responsabilidade. Eu sou uma pessoa muito responsável quando eu me comprometo a fazer alguma coisa. E isso é algo que eu também olho muito nas pessoas. Se alguém confia em mim para fazer um trabalho ou confia mesmo em desabafar comigo, eu procuro sempre fazer o que as pessoas esperam que eu deveria fazer. Meu outro valor pessoal é determinação. Eu sempre fui uma pessoa muito determinada. E isso diz muito sobre mim. Eu não conseguia as coisas tão fácil assim e durante o tempo eu me comparava muito com as pessoas, mas eu vejo que isso é um ponto forte, muito forte meu, que é ter resiliência e correr atrás daquilo que eu quero. Então, determinação é um valor muito forte para mim. Eu valorizo muito ter respeito com as pessoas. A gente fala muito sobre ter consideração com as pessoas, então eu sou uma pessoa que leva isso para a vida. Acho que aquilo que a gente não quer que seja feito pra gente, a gente também não deve fazer pro outro. Então esse é um valor pessoal pra mim. Eu sou uma pessoa bem justa e é algo que eu levo isso tanto no trabalho quanto na vida pessoal. Injustiça é algo que me tira do sério. Eu acho que o que é certo a gente precisa fazer, independente se for uma política, se for questões morais, éticas. A gente precisa fazer o que é certo, não o que é mais fácil ou o que seja melhor pra gente, para benefício próprio. O líder, ele é a referência para um time, ele tem o papel de influenciar, de direcionar, de saber abrir caminhos, de facilitar os caminhos para as pessoas, também de desafiar, de puxar um pouco a régua para cima, de ajudar no desenvolvimento das pessoas, de saber entender o tempo de cada um e a personalidade de cada um e se ajustar quanto a isso para conseguir contribuir com o crescimento das pessoas. E para mim, o maior papel de um líder, e algo que para mim, se você não tiver isso, é muito difícil você conseguir exercer todos os outros papéis de um líder, é você gostar de pessoas
e de fato se importar verdadeiramente com elas, antes de qualquer coisa. Se eu tivesse que escolher os momentos mais marcantes na minha trajetória profissional, seriam 2 e que são bem similares. Acho que os momentos que eu mais me desafiei e mais aprendi foram momentos que eu tive que assumir muitas coisas sozinha. Então, logo que eu entrei na Syngenta para ser estagiária, a minha gerente estava de licença maternidade e a pessoa que iria substituir ela, né, de maneira parcial, sediava em São Paulo, então eu era estagiária sozinha de RH em Ribeirão. E para mim foi bastante desafiador ter que lidar com isso, assumir as coisas sozinha, ser referência para as pessoas. E também na Mais Todos não foi diferente. Acho que o momento que eu mais me desafiei, que eu cresci e aprendi aqui, foi logo no começo, quando eu entrei, de ter mudado de líderes e não ter um acompanhamento tão próximo com uma referência de RH. Então, tive uma trainee como gestora, um CFO, depois o vice-presidente da empresa. Então, com certeza foram momentos marcantes para mim. Eu tive algumas referências profissionais e muitas vindo da vida pessoal mesmo. Para mim, a primeira delas é a minha irmã. A minha irmã, ela é muito corajosa, ela vai e faz as coisas sem pensar muito, ela se arrisca bastante e eu me inspiro muito nisso para trazer também na minha vida profissional. Então, pensar um pouco menos e botar a cara e fazer. Ela também assumiu o cargo de liderança muito cedo, muito nova, sendo líder de pessoas mais velhas e de muitos homens também, enquanto ela trabalhou na Ambev. Então, minha irmã sempre foi uma referência para mim na vida profissional. Meu pai me inspira muito. Eu levo uma característica do meu pai no meu dia a dia no trabalho, que é a resiliência. Ele não desistiu durante a trajetória dele e ele passou por fases muito difíceis. Então, sempre que eu penso que eu tô passando algum perrengue, eu penso que ele passou muitos perrengues maiores e eu persisto naquilo que eu quero. E a minha mãe para mim é uma mentora no sentido de eu sempre procurar fazer como ela faz, como ela trata as pessoas. Ela é uma pessoa muito paciente, porque eu não sou tanto assim, e ela é uma pessoa muito amorosa. Então eu sempre tento trazer isso também no meu trabalho. E ao longo desses anos eu me inspirei em vários líderes, com certeza aprendi muito com cada um deles. E eu levo uma lição para mim de uma frase que o Arruda me falou durante uma conversa nossa, durante uma fase bem desafiadora para mim, que é aproveitar a jornada. Eu, logo no começo, enquanto eu estava trabalhando diretamente com ele, eu era uma pessoa muito ansiosa, muito preocupada, bem bitolada no trabalho. E eu estava passando por uma fase bem desafiadora e ele trouxe isso pra mim, que não adiantava nada eu ser super focada no trabalho. As pessoas até me achavam um pouco séria demais, preocupada demais. Eu tinha até um apelido de um diretor aqui que eu tinha cara de quem esqueceu roupa no varal. Porque eu sempre andava com essa cara de preocupada e o Arruda me trouxe que o importante é aproveitar a jornada. Então eu busquei trazer isso no meu dia a dia. A gente sempre vai ter tarefas pendentes para fazer, a gente sempre vai ter desafios, mas o que importa é a gente curtir o processo. Não sei exatamente se eu já tive o papel de fato de mentora de alguém, mas para mim foi bastante desafiador o meu papel de liderança. Então eu assumi o cargo de liderança sem experiência, sem saber muito por onde correr. E acredito que eu consegui trazer muito do que a Flávia é como profissional para as pessoas que trabalham comigo, de uma forma crítica, propondo desafios para elas, mas que elas não perdessem a essência de quem elas são, porque isso é o que mais importa. Então eu acredito que eu consegui influenciar positivamente a vida das pessoas que trabalharam comigo também e espero ter ensinado um pouco da minha forma de trabalhar para elas. Um ponto de virada na minha vida, acho que foi a transição de sair de analista júnior para assumir o cargo de liderança. Eu não tinha tanta bagagem profissional assim e eu assumi de cara assim, o desafio. Óbvio que sem saber se eu ia dar conta, mas acho que isso a gente sempre vai ter dúvida ao longo da vida e aprendi também que a gente precisa se perguntar mais o porquê não e assumir os desafios e ver o que a gente pode aprender com isso. Minha história na Mais Todos começou no final de 2020. Eu prestei um processo seletivo aqui, eu estava recém-formada, tinha acabado de fazer administração, estava em plena pandemia e eu tinha muitas dúvidas se eu queria seguir na área de RH ou se eu queria tentar outras áreas. E eu fiz uma entrevista aqui com o Pedro Touso e com o Arruda também, para PagTodos, para a área de CS, sucesso do cliente.
E na época eu lembro que o Arruda me questionou muito se eu de fato queria ir para CS e se tivesse uma vaga no RH, o que eu preferiria. Entrar na área de sucesso do cliente ou na área de RH. E eu pensei bastante o que responder na entrevista e eu respondi que eu queria me desafiar a ir para CS, para ver se seria uma área que eu gostaria. Mas 3 meses depois, a Ana me ligou e falou que tinha uma vaga no RH, se eu topava fazer uma nova entrevista, e voltei a fazer o processo seletivo e entrei para ajudar a estruturar a área de pessoas e cultura, que eu também descobri que eu ia fazer isso assim que eu comecei aqui na Mais Todos. De lá pra cá, eu vou completar 2 anos e 10 meses na Mais Todos. Comecei a liderar pessoas e hoje estruturando a área de pessoas e cultura junto com o Lucas, com recrutamento e seleção. E espero ficar aqui ainda muito tempo e ver essa área crescer e se fortalecer cada vez mais. Como eu promovo cultura e os valores da Mais Todos no dia a dia? Acho que é realmente na prática, na rotina, em cada detalhe que a gente faz, cada comentário que a gente faz na reunião, a forma com que a gente trata as pessoas, a forma com que a gente se compromete no trabalho. Então eu busco fazer isso de uma forma bem genuína, porque eu de fato acredito muito nos valores da empresa, então fica muito mais fácil você conseguir aplicar isso no seu dia a dia. Tento levar isso muito para o time, que a gente não tem que saber falar só sobre os valores, o mais importante é a gente viver eles na prática. Então eu busco fazer isso vivendo e praticando com as pessoas, tratando bem as pessoas, sendo responsável no trabalho e trabalhando cada um dos nossos 7 valores. Um projeto que eu acho que dependeu muito da cultura da Mais Todos para dar certo é o projeto de embaixadores do Um por Todos e, na verdade, todos os projetos relacionados ao desafio de comunicação interna, o projeto de comunicação interna, que acredito que a gente assumiu muito com a área de marketing, o Todos por Todos, então a gente sabe se cobrar, a gente sabe se apoiar, a gente sabe criticar também e, acima de tudo, a gente trabalha em equipe. Então acho que assumir esse valor de todos por todos e trabalhar de forma conjunta ajudou muito a gente ter sucesso e acredito que a cada vez mais esses projetos vão dar frutos aqui na Mais Todos. Acho que algo que me brilha os olhos assim no dia a dia do trabalho aqui na Mais Todos é quando a gente recebe feedbacks positivos ou quando em algum bate-papo com um colaborador e a gente pede um feedback sobre a área, sobre o nosso trabalho, a gente recebe muitos elogios e saber que a gente impacta a vida das pessoas, às vezes com uma conversa, um momento que você apoiou a pessoa, que você se preocupou verdadeiramente com ela, porque acho que o desafio de PIC é esse, a gente é uma área que cuida de pessoas, que a gente precisa ter esse olhar para elas e às vezes a gente entra no automático do dia a dia, então eu busco sempre não perder essa essência de que o porquê que a gente está aqui. Então, quando a gente recebe feedbacks positivos quanto a isso, é algo que me dá muito orgulho e me brilha os olhos. Sucesso para mim é eu conseguir me sentir realizada com as coisas que eu consegui conquistar, com as coisas que eu consegui desenvolver, eu me desafiar e conseguir superar os meus limites e, acima de tudo, acho que conseguir viver com propósito, acreditar naquilo que eu estou fazendo, nos meus sonhos, então acho que isso resume o sucesso para mim, ser feliz realizando as coisas que eu desejei. Bom, daqui 10 anos é difícil pensar onde a gente quer estar daqui 10 anos, mas eu acredito que eu esteja com a minha família, quero muito formar uma família, ter 2 filhos gêmeos e ter sucesso na minha carreira profissional. Eu espero estar feliz na empresa que eu esteja trabalhando, assumindo uma posição maior, talvez de diretoria numa empresa, ficaria bem realizada com isso. E espero que a Flávia esteja satisfeita com aquilo que ela conseguiu trilhar e conquistar nesses 10 anos. Eu me considero uma incansável e curiosa, acho que esse valor fala muito sobre a gente ser inconformada e eu trago isso comigo desde pequena, de ser inconformada com a minha realidade, querer mudar a minha realidade, a realidade da minha família, mas de uma forma positiva, conseguindo trazer coisas positivas para minha família. E no trabalho eu trago isso também, sendo curiosa, querendo aprender com outras pessoas, com outras áreas,
E acho que ser incansável e curiosa e assumir o papel de protagonista mesmo no dia a dia é o que mais faz diferença pra gente ter sucesso aqui na Mais Todos. Com certeza é o que me move, assim, pra superar os desafios, pra não desistir quando as coisas não saem como a gente quer, porque eu sei que isso vai me trazer muitos frutos como pessoa e como profissional.